Os apelos são para nos mantermos em segurança e há várias iniciativas que, com regras, poderá usufruir. Desde logo este fim de semana em Penafiel decorre o Festival Escritaria, dedicado este ano ao escritor Mário Zambojal. Mais à frente, a realizadora Ana Rocha de Sousa explica-lhe porque deve e como deve ir ver o filme Listen, com que ganhou vários prémios em Veneza. Temos ainda uma entrevista inédita de Amália Rodrigues e as sugestões de Oliveira Martins para escutar. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral de hoje. Até domingo, se for a Penafiel, vai poder assistir ao Festival Escritaria, que este ano presta homenagem ao escritor Mário Zambojal. Há teatro e conferências em torno da vida e obra do jornalista e autor da eterna Crónica dos Bons Malandros, um livro que escreveu para divertir os amigos. A Crónica dos Bons Malandros, contra todas as minhas expectativas e intenções, é um fenómeno. Tem 40 anos que saiu o livro, não é? E ter resistido ao longo das épocas, e continuam a ser edições, por mais que eu diga que os meus outros livros têm ciúmes da Crónica dos Bons Malandros, porque eles é que têm o relevo todo, e tenho a impressão que tenho alguns livros melhores do ponto de vista literário, mas a Crónica é que me marca. A Crónica acaba de marcar sempre o meu percurso pelos livros. Pronto, foi uma coisa feita sem nenhuma intenção, para além de divertir os meus amigos, que eram os que eu pensava que seriam os únicos leitores do livro, e depois aquilo começou a crescer, começou a multiplicar-se o número de leitores. Olha, e está nisto, continua a sair e a ser praticamente a minha marca d'água. Eu tenho a impressão que alguns outros livros, como o Cafuné e outros que estão mais demarados, estão mais cuidados, têm maior qualidade na forma e no conteúdo. Mas a Crónica é que me marca. A Crónica dos Bons Malandros está agora a ser adaptada a uma série de televisão pelo realizador Jorge Paixão da Costa. Mário Zambojal tem hoje 84 anos e meio de idade. Dá-nos esta entrevista depois de ter fumado o seu cigarro. Sobre o seu método de escrita, diz que só o sabe fazer com uma resma de papel à frente e caneta na mão. E não se ri do humor que usa na escrita. Escrevo muito seriamente. Não me rio das minhas piadas. Não. Sinto quando encontro fórmulas de divertir o leitor, ou do sensibilizar, ou do emocionar mesmo. Sinto quando há passagens, quando o decorrer da escrita provoca emoções. E eu tenho essa sensação, mas não tenho nenhuma intenção. Eu, quando escrevo, já tenho a história na cabeça e, portanto, vou passar ao papel. Eu escrevo como os gajos do século XIX e XVIII, escrevo à mão, e quando estou a passar para o papel, já estou a passar alguma coisa que está construída na minha cabeça, não é? Portanto, os livros escrevem-se na cabeça, não se escrevem espontaneamente no computador ou à mão. Não vou para frente de uma resma de papel com canetas e dizer, agora vou escrever. Não, tenho que saber o que é que vou escrever. Já construí na cabeça aquilo que vou fazer. E a cabeça é que me vai dizendo as palavras, e a cabeça é que me vai dizendo tudo, não é? Sempre gostou de escrever redações na escola, entrou no jornalismo por acidente, como costuma dizer, e sempre foi um observador atento dos hábitos das pessoas. É a elas que vai buscar ingredientes para os seus livros. Eu escrevo sobre pessoas, as reações das pessoas, a mentalidade das pessoas, os sentimentos das pessoas, e escrevo sobre tudo aquilo que é o ser humano, na sua múltipla forma de se mover no mundo. E isso é inesgotável. Cada ser humano é em si mesmo um universo. E quando se juntam 2 e 3 universos distintos, pode-se dar aquelas situações bizarras que levam a criar uma história. Inventa-se tudo, mas não se inventam sentimentos. São os que sempre acompanharam a natureza humana. Mário Zambojal, ainda hoje presidente do Clube de Jornalistas Profissional de Informação, toda a vida, o escritor olha com apreensão para o momento que a imprensa enfrenta. Começou há uns anos uma espécie de pandemia nos jornais, que foi... As tecnologias foram liquidando um a um, e poucos vão restar aqueles instrumentos de conhecimento que eram os jornais. Os jornais tal como os conhecíamos tradicionalmente, que é o jornal de papel, o jornal que a gente lê na esplanada, no café. Eu sempre tive esse hábito e continuo a ter o hábito de comprar jornais.
Eu sou um grande fã da rádio e a rádio é o que menos tem sofrido e o que menos dá de sofrer nesta avassaladora ofensiva das tecnologias. A rádio vai beneficiar com as tecnologias. De resto, eu tenho uma sensação de que a escrita, apesar de tudo, tem uma vantagem sobre o audiovisual. Na escrita, o leitor é o dono do tempo, ao passo que nos audiovisuais o dono do tempo é quem emite a notícia. E essa coisa de ser dono do tempo também põe o cérebro a trabalhar e põe o cérebro a captar à medida da necessidade e do gosto de quem recebe a notícia. Mário Zambojala, este ano autor homenageado no Festival Escritaria, que decorre até domingo em Penafiel e que poderá acompanhar com entrada gratuita. Eu lembro que eu fui para a escola aos 9 anos e tinha que deixar tudo arranjado em casa antes de ir para a escola. Tinha que arrumar o meu quarto, tinha que ir à água, tinha que fazer imensas coisas e depois é que ia para a escola. E de tal maneira era a minha paixão pela escola que eu ia doente para a escola, sentava-me às vezes, sei lá, vezes sem conto no caminho, porque não podia andar. E com febre, andava com febre. E eu chegava à escola e de tal maneira estava que mandava-me embora para casa, quer dizer, mas para mim aquilo era horrível, mandar-me embora para casa. Eu nunca fui uma criança que fugisse à escola para vir para casa, era o contrário, fugia de casa para ir para a escola. Ouvir a voz de Amália, não só no fado, mas também ler as suas palavras, é agora possível no livro Amália nas suas palavras, que revela uma entrevista inédita feita à fadista pelo poeta e escritor Manuel da Fonseca. A longa conversa ficou guardada em várias bobines de gravação que tinham como objetivo a escrita de uma biografia que nunca conheceu a luz do dia. O Manuel da Fonseca gravou cerca de 10 horas de entrevista, de conversa com a Amália Rodrigues, em 3 sessões, quer na casa dela aqui de Lisboa, quer na propriedade que ela tinha no Brejão. Essa biografia nunca foi feita e as bobines ficaram guardadas na Arcádia. E quando a Arcádia faliu, uma das funcionárias, a Natália Pires, levou as bobines dessa gravação para casa. E o Nelson de Matos fez uma passagem dessas bobines para cassetes. E guardou-as também em casa, juntamente com os papéis todos que tinha trazido da editora. Aquilo ficou num armário qualquer durante estes anos todos. Manuel Alberto Valente, da Porta Editora, publica com as edições de Nelson de Matos este livro que mostra Amália na primeira pessoa. O que é para mim o fado? Mas é que nunca pensei o que é para mim o fado. Eu nunca pensei o que era para mim o fado. É uma pergunta que se deve fazer à Amália. E para mim o fado? Eu não sei o que é para mim o fado. É de primeiro interesse. Eu pensei nisso. Quando perguntam, é natural que eles refletem e dêem uma resposta. Não, mesmo assim não queres. Mas não é para mim nada. 40 anos depois, estas gravações são agora entregues ao Museu do Fado e vão integrar a base de dados amaliana que está a ser criada, explica a diretora Sara Pereira. A oferta destas bobines ao museu tem para todos nós uma importância enorme, também porque este ano celebramos o centenário de nascimento da Amália e um dos eixos prioritários deste centenário é precisamente a salvaguarda e a digitalização de todo o acervo da Amália Rodrigues. Não só os fonogramas, mas também as fotografias, a documentação impressa, os manuscritos, enfim, toda a documentação que ilustra este percurso tão vasto. É uma carreira que foi extraordinária, que foi a todos os títulos excepcional. Todos estes testemunhos disponíveis numa base de dados que ficará online no primeiro semestre de 2021. Este retrato de Amália foi possível graças ao trabalho de transcrição e anotação feito por Pedro Castanheira, sociólogo de formação, músico de paixão, que escutou as perguntas de Manuel da Fonseca e as respostas de Amália. Esta entrevista manifesta a Amália na primeira pessoa, é um bocado uma frase feita, mas é um privilégio muito grande poder ter a Amália durante 10 horas quase a falar e a ser confrontada, e quando se esquiva não a deixam esquivar, não é uma entrevista rápida, não é uma coisa que ela tenha controle total, ela não fez a filtragem como entretanto fez, por exemplo, com a biografia do Pavão, que é fantástica, mas que teve a filtragem da Amália. A Amália provavelmente não gostaria na biografia de aparecer como aparece às vezes aqui, mas na minha perspectiva, e nós temos a total liberdade para
expor isto porque a Amália sai muito valorizada nesta entrevista. Demonstra uma Amália de uma inteligência inacreditável, de uma sensibilidade, de uma simplicidade e de um pragmatismo. Na opinião de Rui Vieira Neri, que assina o prefácio do livro, esta entrevista feita por um escritor que era do PCP, a Amália Rodrigues, revela também o lado político da fadista. É uma conversa muito livre. Era suposto que o Anela Fonseca escrevesse a partir destas entrevistas um livro, mas eu duvido que ele pudesse ter sido publicado com a censura naquele período. E depois vem 25 de Abril, o livro perde a oportunidade e as fitas parecia que tinham ficado perdidas. Portanto, nós agora temos um depoimento na primeira pessoa, faça perguntas inteligentes e às vezes até incómodas, mas que a Amália gera muito bem e ficamos a perceber muito melhor a visão que a Amália tem de si própria, da sua arte, da sua carreira. É um documento precioso. Tem dados muito interessantes, até quase que confessionais, sobre a infância dela, sobre as dificuldades terríveis que a família enfrentou. Fala abertamente dos seus gostos literários, fala do processo de colaboração com Alain Ullmann, até inclusive sobre a famosa questão sempre tão polémica do perfil político-ideológico dela, em que se discute de uma forma muito aberta a relação dela com o Estado Novo e com o Salazar, e se fica a perceber também ao mesmo tempo a extrema liberdade que caracterizou sempre a Amália. Essa liberdade está num dos excertos que poderá ler neste livro. Para mim, a pessoa do Salazar foi sempre uma pessoa que me agradou pessoalmente, quer dizer, não é a obra que o Salazar fez que não sei o que é que fez. Não era a política dele que eu não sei de política nem meti nisso. Para mim, a presença do Salazar agradou-me desde pequena. Não tem nada a ver com política. Amália, nas suas palavras, é um livro editado no centenário do nascimento da fadista, que foi homenageada há dias no Panteão Nacional, onde está sepultada. Uma cerimónia com a presença do Primeiro-Ministro, o autarca de Lisboa, o musicólogo Rui Vieira Neri e a Ministra da Cultura. Onde quer que cada um de nós esteja no mundo, a voz da Amália faz-nos viajar no espaço, até àquele lugar que todos reconhecemos como o nosso país. O seu som é a banda sonora tanto dos nossos dias normais como dos nossos momentos extraordinários. E a razão pela qual, seguramente, independentemente de se conhecer ou não se conhecer a nossa língua, todos são capazes de sentir o fado, é que o fado, para além da letra e da música, é também a interpretação que expressa um sentimento. E essa expressão do sentimento é o que lhe dá a sua universalidade. Amália, aliás, cantou um verso em que diz: "Há em mim qualquer coisa de Portugal que as pessoas sentem." Das casas de fado e das marchas populares, aos ecrãs e palcos maiores de renome, a sua voz fez de Lisboa a cidade mais cantada do mundo. De Lisboa, ela soube captar a madrugada e a noite, o rio e o céu, os cheiros e os sabores, os movimentos e os segredos, as ruas e as colinas, os encantos e os recantos, as pessoas e as paisagens. Gostava de dizer que cantava tudo o que lhe sabia a fado, mas em realidade o que estava a fazer era derrubar muro após muro para alargar o espaço próprio do fado a uma dimensão cada vez mais universal. Amália não viveu num país livre, ou não nasceu num país livre, mas libertou esse país. E libertou nos versos que cantou e nos compositores a que deu voz. E esse é algo que é importante sublinhar, porque é aquilo também que permitiu e permite a redescoberta do fado como algo que está acima de qualquer regime que o procure apropriar, mas pelo contrário, é algo genuinamente nacional e por isso intemporal e acima de qualquer regime. Na voz da Amália temos as nossas sonoridades, as do nosso património literário,
musical das nossas tradições e história oral. Por isso mesmo, o Ministério da Cultura vai dar início ao processo de trazer para Portugal as gravações de som da Amália Rodrigues, muitas delas inéditas e até desconhecidas, dispersas um pouco por todo o mundo. O objetivo é recuperar e reunir em Portugal o maior espólio possível de registros de som da artista, salvaguardando sempre e para sempre este valiosíssimo património sonoro com a sua dimensão universal e ao mesmo tempo tão nossa. Um trabalho assinado pelo jornalista João Cunha. No próximo ano estão previstas uma série de exposições em torno de Amália Rodrigues, em espaços como os do Museu do Fado, o do Trás e o Panteão Nacional. Chegou esta quinta-feira às salas de cinema o filme Listen, a primeira longa-metragem de Ana Rocha de Sousa, com que a realizadora venceu 6 prémios no Festival de Cinema de Veneza. É um filme passado nos subúrbios de Londres, que conta a história de Bela e Jota, que enfrentam sérias dificuldades quando os serviços sociais levantam suspeitas sobre a segurança dos seus 3 filhos. Na origem desta história esteve uma notícia real sobre um casal imigrante português que despertou o interesse de Ana Rocha de Sousa. Foi chocante. Quando ouvi a primeira notícia sobre isso, a minha reação foi: isto não pode acontecer, não é possível, há aqui qualquer coisa que não está bem contada. E depois comecei a procurar informação sobre isso e, efetivamente, é natural que existam casos em que, efetivamente, é importante existir essa separação e para a proteção das crianças, naturalmente, mas descobri todo este tema sobre as adoções forçadas e que tem características que mexem muito com conceitos elementares de direitos humanos. Com Lúcia Muniz e Ruben Garcia nos principais papéis, este filme retrata a desgastante luta pela união da família após um erro irreversível. Só há uma forma de filmar isto e é com verdade. E depois daí vem o respeito pela dor destas pessoas e, naturalmente, a vontade de fazer um filme que seja o mais próximo possível dessa realidade. Com uma temática profundamente pertinente, Ana Rocha de Sousa quer, com o filme Listen, sobretudo chegar ao seu público e alertá-lo para este problema social das adoções forçadas. Eu acho que aquilo que é importante é, quando se faz um filme, não estarmos a pensar em vendê-lo e como vendê-lo. Eu não consigo pensar dessa maneira. Eu, quando faço um filme, faço numa perspectiva artística e de chegar às pessoas, ao coração das pessoas, e não numa perspectiva de rendimento do filme ou não, mas sim de transformação de vidas e de trazer, de alguma forma, um sentido de alento ou de esperança ou de mensagem. A realizadora multipremiada termina esta entrevista deixando um apelo para que a insegurança não deixe de ir ao cinema. Temos a obrigação e o dever de cumprir as regras para salvaguardar também não apenas a nossa saúde, mas também, acima de tudo, a dos outros. E, portanto, cumprindo as regras, mas também não deixando de viver. No ensaio geral recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje de Mário Zambojal, o escritor homenageado no Festival de Escritaria, mas também de outros destaques. Alberto Mangel já tem junto de si a biblioteca tão ansiada. E por isso disse que passou a ter razões para poder viajar apenas com a imaginação dos seus livros, preparando-se, agora que chegou a Lisboa, fundada por Ulisses, ou seja, a verdadeira Ítaca, para ir ao encontro das personagens que o procuram. E entre estas estão certamente as de Mário Zambojal, que escreveu histórias do fim da rua, à noite logo se vê, fora de mão, mas também cafuné. É a crónica dos bons malandros que já faz parte do nosso imaginário e que a literatura registará. Renato, Marlene, Flávio, Arnaldo, Pedro, Adelaide e Silvino são os heróis. Um diálogo que abre horizontes na magia da literatura. Acaba de sair
O diálogo, até aqui inédito, de Amália com Manuel da Fonseca. Amália, nas suas palavras, publicada na Porto Editora. Como disse Manuel Alegre, a voz da Amália sabe amar e é o Ocidente. É a expressão mais pura da atlanticidade. Canta o fado no sentido em que dele fala Camões. Quando ela diz fado, está a dizer o nosso próprio nome e pronuncia essa palavra com a mesma emoção que provavelmente Camões lhe dava. Neste livro, acompanhamos Amália na sua vida e com as suas próprias palavras. E são-nos reservadas inúmeras surpresas. Esta semana foi entregue o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do património cultural ao cardeal Dom José Tolentino Mendonça, poeta consagrado, homem de cultura, que tem ligado de modo exemplar o percurso académico e cultural à grande qualidade e ao justo prestígio. A Europa Nostra e o Centro Nacional de Cultura atribuíram afinal o prémio a este aprendiz de espanto que nos propõe a defesa da cultura como fator decisivo para o desenvolvimento humano em nome de um direito e dever de todos que é um fator de conhecimento mútuo, de respeito e de dignidade. Chama-se C'est Magnifique, é o novo single de Mélodie Gardot, que conta com a participação de António Zambujo. O tema, cujo vídeo foi gravado em Portugal, faz parte do álbum Sunset in Blue, editado hoje. Com o confinamento, Gardot lançou nas redes sociais o convite a músicos de orquestras impedidos de trabalhar. Em conjunto gravaram o tema From Paris with Love, também incluído no disco. É com este dueto que fechamos o ensaio geral de hoje, sonorizado por José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana.